Amém. Um dos pontos do nosso roteiro de viagem foi a porta de Damasco, na Jerusalém Antiga, que é uma das 8 portas, na verdade a maior porta, que vai para o norte, rumo a Damasco, capital da Síria. E aí, nesse caminho, Paulo então seguiu rumo a Damasco com cartas autorizando ele a ir aonde tinha cristãos em Damasco para arrastar eles presos. Saulo, até então, era um perseguidor da igreja conhecido. E os cristãos de Damasco já estavam aterrorizados com a notícia de que o tal Saulo, fariseu, estava indo até lá para essa empreitada missionária diabólica da religião judaica do primeiro século. Paulo, ou melhor, Saulo, que na verdade são o mesmo nome, né? Só que Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome grego, então a Bíblia às vezes chama de Saulo, às vezes de Paulo. Ele então vai em direção àqueles cristãos na convicção religiosa dele de que ele estava sendo usado por Deus, de que aquilo estava aproximando mais ele de Deus. Na visão dele, o exercício daquela crueldade, daquela perversidade contra os cristãos, era zelo religioso. E ele era tomado de tamanha convicção sobre isso, que sem perceber, ele nunca tinha estado tão longe de Deus. Ele nunca tinha estado com o coração tão petrificado, tão endurecido, tão insensível. Isso é o que o moralismo religioso faz com a gente. Ele endurece a gente e a gente fica tomado de justiça própria, de uma tal forma que a gente acaba se dessensibilizando para a justa e santa justiça de Deus, perfeita. E o que os fariseus faziam naquele tempo, segundo Jesus, era coar o mosquito e engolir o camelo, não é? Coisas às vezes insignificantes, eles davam um valor enorme. Mas aí Jesus fala, vocês desprezam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Tem coisas que são valores muito mais excelentes no reino de Deus, e vocês fazem pouco caso dessas coisas, porque vocês estão coando mosquitos. Vocês se tornaram religiosos, tão devotados, que não estão tendo sensibilidade para o fato de que o Filho de Deus se manifestou, o Messias está entre vocês, esse é um momento único na história, esse é o momento de ter um encontro com Ele. E vocês estão perdendo a oportunidade de ter esse encontro. E Saulo era um deles. O objetivo da vida de Saulo era destruir a igreja, era arrastar os cristãos para dentro da cadeia. Mas, num dado momento da vida dele, então, agora, ele chegando em Damasco, já perto de Damasco, acontece um encontro que transforma completamente a sua vida. Um encontro com Jesus. Um encontro que eu e você também já tivemos, não é? Pelo menos a maioria de nós. Mas pode ser que haja pessoas aqui que nunca tiveram esse encontro. Ou que não tiveram suas vidas decisivamente transformadas por esse encontro. E aí eu queria ler junto com você esse texto para a gente entender como é que Jesus quer ter esse encontro com a gente. Atos 9, verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá a você o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. O encontro de Saulo com Jesus não é um encontro que simplesmente transforma ele num cristão.
mas é um encontro que transforma ele de dentro para fora, de tal forma que de alguém que odiava cristão, ele se torna o cristão mais dedicado, mais entregue, mais decidido a viver uma vida que proclamasse a boa nova do reino de Deus. É isso que esse texto revela para a gente. Ele se torna um pregador incansável. E aí, quando ele vai defender o apostolado dele mais adiante em Coríntios, ele diz que o fato de Jesus ter aparecido pessoalmente para comissionar ele, validava o apostolado dele. Ele falou isso fazendo alusão exatamente a esse momento que ele tinha vivido. E esse encontro com Jesus nem sempre é tão apoteótico quanto foi o do apóstolo Paulo. Mas a verdade é que se você está aqui essa noite ouvindo essa mensagem, a gente acredita que Jesus te atraiu aqui para que você tenha esse encontro pessoal com Ele. Alguns talvez digam assim: não, eu nunca tive, eu preciso conhecer esse Jesus que vocês falam tanto. Outros talvez já tenham tido esse encontro em alguma medida, mas podem dizer assim: poxa, mas eu não sinto que minha vida foi impactada tanto quanto a de Paulo. E é para esses dois públicos que a gente está falando aqui essa noite. Gente que às vezes fala: pô, eu me encontrei com Jesus, mas tem tanta coisa para mudar na minha vida. E eu olho para a vida de Paulo e vejo ele tão mais íntimo de Deus, tão mais apaixonado. E aí, gente, como a gente pode ter certeza que a gente teve um encontro com Jesus e como a gente de fato pode seguir nessa convicção? A primeira característica de quem teve esse encontro é que quem encontra Jesus passa por uma transformação radical. Pode não ser súbita, mas é radical. Pode levar alguns meses, alguns anos, mas é uma transformação radical. O próprio apóstolo Paulo ia escrever depois o seguinte: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas passaram e agora tudo se fez novo. Tem que haver uma virada de página, tem que haver algo transformador, tem que haver algum encontro que incomoda, tem coisa que eu tenho que expurgar, botar para fora, porque agora não tem mais cabimento, porque agora eu sou de Jesus. O meu encontro não foi com uma igreja local, no endereço ali em Itaipu, não. Meu encontro foi com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, com o próprio Filho de Deus. E esse encontro, eu posso não ter visto reluzir a luz da glória dele, mas ela estava ali, porque a partir desse encontro, tudo mudou na minha vida, amém? Essa é uma primeira característica. E aí, a Saulo, que até então era o terror dos cristãos, Ananias vai até ele, comissionado pelo Senhor, e diz o seguinte para ele: irmão Saulo. Pela primeira vez, Saulo, 3 dias depois desse encontro, é chamado de irmão. Veja que a gente está falando de Ananias, que era um dos cristãos que Saulo ia levar para a cadeia. E agora ele está sendo chamado de irmão. São as sutilezas da revelação da graça de Deus permeando o texto bíblico. E Saulo então fica cego. E diz o texto que depois que Ananias fala com ele, ele fica cheio do Espírito, imediatamente as escamas caem dos olhos dele e ele volta a enxergar. Vejam que coisa paradoxal. Ele precisou ficar cego para enxergar. Ele precisou perder essa capacidade de enxergar com os olhos físicos para ter a sua prepotência abatida. Ele precisou passar por uma experiência adversa, por uma experiência difícil, dura. Ele que estava ali achando que estava por cima da carne seca para detonar a igreja, de repente alguém tem que conduzir ele até Damasco, porque ele não podia nem conduzir a si próprio, ia se perder pelo caminho. Mas agora ele está ali totalmente humilhado, e é nesse processo, 3 dias cego em jejum, que Deus ministra coisas tremendas ao coração dele, e ele finalmente entende que não existe vida fora de Cristo, e ele então se rende e fica cheio do Espírito Santo. E esse encontro radical só foi possível porque Jesus foi até ele. Algumas pessoas têm dificuldade com a doutrina da predestinação. Como assim? Não fomos nós que escolhemos a Deus? Pelo contrário, Ele escolheu a nós. É assim mesmo?
Mas, na verdade, um dos exemplos mais vivos e gritantes dessa doutrina é a conversão de Saulo. Saulo não era alguém que tinha dificuldade de entender o Evangelho. Não, ele era alguém avesso ao Evangelho. Ele odiava a mensagem de Jesus, ele odiava Jesus, ele odiava cristão. E o próprio Jesus sai ao encontro dele. Alguns poderiam dizer assim: mas Jesus está saindo ao meu encontro? E eu diria, irmãos, que se você está aqui essa noite é porque Jesus já saiu ao seu encontro. Foi Ele que te atraiu a estar aqui. E aí o próprio Paulo depois vai dizer: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura para ele, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Paulo está falando: eu tive que primeiro ser visitado pelo Espírito Santo para entender as coisas espirituais. Jesus veio ao meu encontro, e só então eu pude enxergar, eu pude ser livre da minha cegueira espiritual. E eu descobri que muito pior do que ser cego da vista é ser cego de alma. Talvez não seja a primeira vez que você está ouvindo essa mensagem. Tem um momento que Paulo, depois, no capítulo 26, vai contar para Agripa como foi a conversão dele. E aí ele diz que Jesus falou para ele assim: dura coisa é você resistir, é você relutar contra os aguilhões. O aguilhão era uma espécie de vara com uma ponta de ferro que o boiadeiro, quando estava conduzindo uma carroça, ele usava para fustigar o boi quando o boi estava rebelde, empacando ou resistindo. E toda vez que o boi então reagia contra o seu dono, ele se machucava. E Jesus usa essa figura para falar: Saulo, você está igual um boi bravo. Você não está se deixando conduzir por Deus. O boi bravo da religião judaica, que acha que isso daí que você está fazendo tem alguma coisa a ver com o projeto de Deus para o homem. Essa religião raivosa, arrogante, hipócrita, odiosa, não tem nada a ver com o projeto do reino de Deus. E você está relutando e se machucando e machucando as pessoas à sua volta. E essa expressão de que ele já estava resistindo contra os aguilhões, segundo John Stott, está fazendo alusão ao fato de que possivelmente Saulo já tivesse encontrado com Jesus em Jerusalém, porque eles eram contemporâneos, e contemporâneos em Jerusalém. Ou seja, há essa possível interpretação, há a possibilidade de ele já está relutando com a ideia de que o cristianismo era algo tão consistente que não tinha como lutar contra. E quanto mais ele lutava, mais ele recalcitrava, não é? Tem uma frase de Jung, Carl Jung foi um psiquiatra suíço, um dos pais da psicologia moderna. Ele diz o seguinte: o fanatismo só é encontrado em indivíduos que estão compensando dúvidas secretas. E aí o Stott usa essa frase, atribuindo ela a esse tipo de sentimento que estava no coração de Paulo. O fanatismo religioso judaico dele é porque ele não estava sabendo responder a essas dúvidas. Ele era extremamente culto, e toda a cultura religiosa e todas as línguas que ele falava, toda aquela bagagem não eram suficientes para dar conta do ensino de Jesus. E aí chega uma hora que Jesus fala: para de lutar, se renda, para de resistir. Por que você está resistindo ainda? Talvez Jesus já tenha ido até você de diversas formas, manifestado a graça dele de diversas formas, mas você ainda resiste. E a mensagem dele para você hoje é: chega, renda-se definitivamente a Cristo. Amém? Essa transformação radical de Saulo devolveu a ele a capacidade de enxergar. E muitas vezes o religioso cego é aquele que pensa assim: olha, ninguém tem condição de me discipular, eu sou uma pessoa muito bem preparada, a célula é muito chata, eu não tenho paciência com célula, esses pastores da igreja são muito obtusos, eles não estudaram tão a fundo algumas questões da ciência moderna como eu estudei. Meu cônjuge está sempre errado.
minha esposa, meu marido. E sem perceber como Saulo, essa pessoa vai se encastelando, se isolando. E ela julga que por ter décadas de igreja e por ter sido sempre uma pessoa muito zelosa e dedicada, ela está muito perto de Deus. E Deus sacode o religioso Saulo e fala: cara, não é isso, você está longe. Mais ou menos a mesma ideia do irmão do filho pródigo, sabe? Que pensava que estava bem com o pai e percebeu que estava doente. E o orgulho de Paulo então sofreu um golpe decisivo. E aí, agora ele é chamado de irmão. Há lutas que a gente enfrenta, que na verdade são apenas meios pelos quais Deus está aproximando a gente dele. Essa é uma primeira lição importante. A segunda lição é que o encontro com Jesus revela o propósito de Deus para nós. Esse encontro com Jesus não foi um encontro só para ele ter uma experiência sensorial interessante, de ver o fulgor da glória de Jesus glorificado, né, ressurreto ali diante dele. Não foi. Jesus, quando se manifesta dessa forma, ele tem o objetivo de mostrar para a gente o propósito pelo qual a gente ainda está vivo. Paulo, até então, ou Saulo, o propósito da vida dele era mostrar como ele era um religioso melhor do que os outros, como ele era alguém mais dedicado ao judaísmo. Ele era alguém embevecido pelo status que o seu farisaísmo lhe dava, alguém exaltado no meio da sociedade judaica do seu tempo. Porque ele era alguém mais ou menos desse tipo que hoje defende a teologia da prosperidade, sabe? Pô, eu sou o cara mais notório aqui, pouca gente sabe tanto quanto eu. Eu sou o cara que todo mundo quer ser igual a mim, eu sou um ícone na sociedade judaica do meu tempo. E aí o Senhor diz a Ananias assim: vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu não vocacionei Saulo para ser um ícone, exaltado diante da glória dos homens. Não, eu vocacionei ele para entender o quanto importa sofrer pelo meu nome. E a partir desse momento, a vida de Saulo experimenta muitos reveses, muitas formas de sofrimento. E esse sofrimento todo, irmãos, era para que a glória de Deus se revelasse na vida dele. Paulo era um tormento tão grande para a igreja, que se você ler o versículo 31 do capítulo 9, lá no final, diz o seguinte: a igreja passava, a partir do momento da conversão de Saulo, por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Depois que Saulo se converte, a igreja passa por todo lado a viver um tempo de paz, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. E esses propósitos, ele se resume, segundo o texto, em, primeiro, ser um instrumento na evangelização de gentios, pregar para reis e autoridades, pregar para os judeus, tudo isso com muito sofrimento. Essa é a descrição de propósito da vida de Paulo dali por diante, e a gente que conhece a história sabe que foi assim mesmo. Não vale a pena sofrer por qualquer motivo, mas por amor ao Evangelho, vale a pena sim, segundo o que a gente aprende com a história de Paulo, cada noite mal dormida, cada ofensa recebida, cada humilhação, cada privação. Aquele que fazia a igreja sofrer, agora vai aprender a sofrer pela igreja. Paulo deixa de ser o perseguidor de Jesus para se tornar um proclamador de Jesus. E é isso que ele faz com a gente, sempre, uma mudança radical. Talvez você diga assim: poxa, mas eu não tive esse encontro apoteótico com Jesus, eu não me tornei um apóstolo, mas sem dúvida nenhuma eu diria, na minha e na sua vida, as marcas da transformação que esse encontro causa, elas têm que estar presentes na nossa vida. Amém?
E aí diz o verso 22 que Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. De perseguidor da igreja, agora ele só quer falar de Jesus. Agora ele só quer entrar na sinagoga, usar a autoridade que ele tinha como fariseu e aproveitar essas oportunidades para falar que os cristãos estavam certos o tempo todo. E essa virada na vida dele é tão extraordinária que mais adiante, em Filipenses, capítulo 3, ele vai descrever essa virada da seguinte forma, presta atenção. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele. Paulo fala, olha, a religião judaica me trouxe muitas glórias, me trouxe muitos méritos, muitos elogios, muito status social, mas tudo isso para mim agora são fezes de animais diante da supremacia do conhecimento de Cristo, de maneira que eu tendo Cristo eu tenho tudo, e eu tendo toda aquela glória, e não tendo Cristo eu não tenho nada. Essa é uma convicção que todo mundo que teve um verdadeiro encontro com Jesus tem que ter. É impossível alguém dizer assim, olha, eu tive um encontro com Jesus, mas eu não sou bem assim não. Eu ainda estou buscando a glória dos homens. Não é possível. Tem alguma falha nesse encontro aí? Tem alguma interferência? E Saulo então se tornou o primeiro missionário transcultural, plantou diversas igrejas, supervisionou aquelas igrejas que ele plantou, pregou em Atenas, que era a capital da cultura da época, era o maior centro acadêmico da época, pregou para todas as autoridades da maior nação e mais poderosa da época, Roma, escreveu a metade do Novo Testamento. Tudo isso porque ele teve um encontro com Jesus, e o encontro com Jesus deu a Saulo um propósito para a vida, que era muito superior àquele propósito de viver alimentando a sua própria vaidade, e o seu próprio moralismo religioso, a sua própria autoexaltação. Não se conforme em simplesmente encontrar Cristo, mas procure todos os dias conhecer qual é esse propósito de Deus para você. Alguns podem dizer assim, Jonas, eu já tive esse encontro com Jesus. E aí eu pergunto, mas e o propósito dele para a sua vida? Você tem vivido segundo esse propósito? Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem vivido para servir ao seu Senhor? A terceira evidência de um verdadeiro encontro com Jesus é que esse verdadeiro encontro com Jesus sempre resultará em perseguição. Esse tem sido um tema recorrente aqui na igreja. A gente tem volta e meia falado sobre a questão da perseguição, e não é uma questão pessoal nossa aqui da igreja. A razão de ele ser recorrente é simples. Ele é recorrente na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, em toda parte. E aqui a gente está lendo o texto que relata a conversão de Saulo, e no mesmo capítulo que relata a conversão de Saulo, diz o texto no verso 23, que decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. E diz o texto que os seus discípulos então se reuniram de noite, colocaram Saulo dentro de um cesto e desceram ele por uma muralha, na calada da noite, porque havia já um motim no sentido de matar Saulo. Toda vez que Jesus entra na vida de alguém, transforma essa vida, essa pessoa invariavelmente vai ser alvo de algum nível de perseguição, de algum nível de hostilidade.
caráter de Cristo em nós produz algum tipo de irritação naqueles que hoje vivem como filhos da desobediência, nas trevas. Nossa decisão por Cristo muitas vezes vai trair sobre nós ofensas, hostilidades, decepções, incompreensão, desconfiança, perdas. Nossa decisão por Cristo vai trazer prejuízos do ponto de vista moral, do ponto de vista público, do ponto de vista material até. Necessariamente. Porque a gente já não vive dentro desse sistema diabólico todo. A gente vive segundo a ética do reino de Deus, segundo a pureza do caráter de Cristo. E quem está dominado pelo espírito do tempo não vai compreender isso. A intolerância e o preconceito residem no coração do homem desde a queda. E às vezes aqueles que mais defendem tolerância são as pessoas mais intolerantes, quando o assunto é vida cristã, obediência a Deus, pregação da palavra de Deus. Aí não, aí eu não tolero. Não tolero o discurso religioso, não é? Tem que tolerar tudo, menos o discurso milenar que tem transformado vidas, não é? O Evangelho. E aí, depois de muito sofrer, o apóstolo Paulo tinha tamanha convicção dessa transformação que o Evangelho causa, que ele escreve o seguinte: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não tenho vergonha nenhuma de sair por aí falando de Cristo, e essa transformação foi radical. O próprio capítulo 9 de Atos mostra como Paulo foi entrando nas sinagogas e pregando Cristo. Como quem quer dizer, eu não estou nem aí para o que os outros pensam. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. O que eu sei é que eu era um religioso moralista, carnal, e agora o meu papo é reto com Deus. E agora eu estou conhecendo Ele, de andar com Ele. E agora o próprio Jesus se manifestou a mim. E uma vez que Jesus se manifestou a mim, a minha mente mudou completamente. Aquilo que me causava vergonha, hoje me traz alegria e orgulho. E aquilo de que eu me orgulhava, agora eu me envergonho. Eu tive essa experiência quando me converti. Eu cresci na igreja, aí na adolescência eu tive um período fora da igreja, 3 anos fora da igreja. E 30 anos atrás, então, eu tive o meu encontro com Jesus no caminho para Damasco. E até hoje, 30 anos depois, o que mais me causa vergonha na vida é ter ficado 3 anos negando a Jesus. E aí, Saulo, nesse momento, ele era alguém que, se ele fosse um estudante do ensino médio, sabe que sofre aquela zoeira às vezes, você é crente? Quando um colega de turma descobre que ele é crente, ele ia responder assim: é claro que eu sou, você não é? Que loucura é essa? Negar a prova do amor de Deus em Cristo na cruz por você? Tamanha convicção que precisa estar impregnada no nosso coração, e com a gente tem que ser assim também, a mesma convicção, que faz a gente entender e mostrar para os outros que a gente entendeu o que isso significa. Paulo entendeu a perseguição, e ele escreve em Romanos 8,36 o seguinte: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Fala, olha, a perseguição é parte da natureza da igreja, a ofensa por causa do Evangelho, mas ele não termina o texto por aí, ele conclui dizendo assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele não fala assim, em todas essas coisas somos vencedores. Ele está falando, não, vencedor é pouco, é mais do que isso. Ser vencedor é pequeno diante do que isso representa. A gente não está falando de uma vitória que esse mundo possa proporcionar a gente. A gente está falando de uma vitória eterna, para sempre, em glória, conquistada por Jesus na cruz por nós. E aí é importante a gente lembrar que há lutas que a gente enfrenta só porque a gente entregou a vida para Jesus, a gente teve esse encontro com Ele. Mas há também bênçãos que a gente só usufrui porque um dia a gente entregou a nossa vida para Ele. Amém?
não é vergonhoso viver a contracultura do reino, mas é vergonhoso sim viver segundo um sistema diabólico, dominado por Satanás, que é o que, em grande parte, o espírito da época prega, né, e as pessoas vivem. Então, continue firme, vivendo como alguém que teve um verdadeiro encontro com Jesus, amém? Porque isso faz parte da nossa natureza, ser perseguido, ser de algum modo hostilizado. Então, algumas aplicações. Primeira aplicação, hein? Guarda aí, anota aí. Hoje é dia de ter um encontro com Jesus. Você se sente um touro bravo que fica resistindo? Não, mas eu não vou entregar minha vida para Jesus. Não, mas eu não posso entregar todas as áreas. Eu até entrego o meu domingo à noite para Jesus. Eu vou lá na igreja. Mas eu não vou entregar todas as áreas da minha vida a Jesus. Tem certas coisas na minha vida que deixa que eu administro. Eu não quero que Jesus interfira nisso. Touro bravo. Está recalcitrando contra os aguilhões. Está relutando. Jesus fala, não, tem que entregar tudo. A entrega tem que ser completa. Tem que ser radical. Hoje é o dia de você fazer essa mesma entrega que Saulo fez, porque ele está presente aqui no nosso meio hoje, e é ele que está te fazendo esse convite, e não é sem razão que você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, é porque ele tem esse recado para te passar e para me passar, e para passar também para aqueles que já tiveram encontro com ele, mas olham para suas vidas e falam, caramba, quanta coisa tem que mudar, quanta coisa precisa ser transformada. Jesus, eu quero que o Senhor venha intervir na minha vida, eu quero que o Senhor produza mudança radical, eu quero ser alguém que por onde passa transborda Cristo, exala o bom perfume de Cristo, onde entra, quer falar desse Deus, porque Ele tem te atraído a Ele. E você não é chamado a ser alguém convencido da verdade, mas sim alguém convertido a ela. Amém? Então, a segunda aplicação, não descanse até conhecer o propósito para o qual Jesus saiu ao seu encontro. Foi Ele que saiu. Não foram vocês que me escolheram a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vocês. E eu designei vocês para que vocês vão e deem frutos, frutos que permaneçam. Será que a gente pode dizer que a gente tem vivido segundo esses frutos? Tem vivido segundo o propósito pelo qual Deus em Cristo nos separou para viver para Ele? Será que a gente pode dizer que dentro da nossa casa a gente tem cumprido a missão? Dentro do nosso trabalho a gente tem se entendido como alguém que vai ser um instrumento de Deus para levar a mensagem? Com a própria vida e com palavras também, é claro. Será que a gente está vivendo segundo as metas e objetivos que a gente traçou para si mesmo? Ou será que a gente entendeu que não sou eu que traço as minhas metas, Deus já traçou as metas dEle para mim, e eu tenho apenas que em oração buscar conhecer qual é o projeto dEle, porque os pensamentos dEle são muito mais elevados que os nossos pensamentos. A lógica secular é assim, né? Trace objetivos, trace metas e vive em busca delas. Na lógica do reino de Deus, eu e você não temos uma missão, é Deus quem nos tem para a missão dEle. Foi Ele que disse, você, Saulo, vai ser usado como instrumento para pregar a reis e autoridades. E eu vou te usar no meio dos gentios também. Eu vou te usar de formas como você jamais imaginou que um dia poderia ser usado. E vou te fazer experimentar a minha intimidade, para você falar do que você está vivendo, e não ficar falando como moralista religioso, que só sabe produzir morte por onde passa. E a gente precisa orar incansavelmente, até falar, hoje eu estou vivendo dentro do propósito de Deus para a minha vida. Hoje eu entendo porque que aquele dia, em 1993, Deus me chamou. E eu tive um encontro com Ele. E esse encontro com Ele mudou minha vida totalmente até hoje. O risco que corre é de você acabar virando pastor também. Cuidado. Então, os alvos que Deus estabeleceu para você, Ele dá a garantia de que Ele vai cumprir. E a terceira aplicação
Não tema as consequências dessa decisão. Nossa entrega sempre é um ato de fé. E a gente precisa entender que a decisão por Cristo, ela compromete muita coisa sim, a gente perde muita coisa. Quando eu me converti 30 anos atrás, de verdade, tive meu encontro ali no caminho de Damasco, eu perdi muita coisa, que não tinha importância nenhuma. E eu ganhei a única coisa que tem toda a importância, Cristo. E a partir desse momento, essa decisão que eu tomei, ela continua no topo da minha lista de decisões mais importantes. Não tem nenhuma decisão mais importante do que essa. Entregar minha vida àquele que não só me criou, como deu a sua vida por amor a mim. Se entregou e deu provas desse amor. E tem me feito experimentar todos os dias a sua graça. E aí, quem discorda, quem detesta, quem odeia, pode fazer à vontade, não me impacta mais. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação, não de todo mundo, mas de todo aquele que crê. Amém, irmãos? E a gente tem que ter essa convicção no coração. Vamos orar? Senhor bendito, queremos te agradecer por essa palavra e te pedir que o Senhor venha nos ensinar a viver segundo esse encontro que a gente teve contigo. É possível que haja pessoas aqui nessa noite que nunca tiveram um verdadeiro encontro contigo e que hoje estão aqui dizendo: Senhor, eu quero esse encontro, eu quero viver segundo o teu chamado para a minha vida, eu quero viver dentro do teu propósito para a minha vida, eu quero conhecer o sentido de eu ainda estar vivo neste mundo. E há pessoas, Senhor, que talvez tenham já tido esse encontro, mas que têm vivido tão distante do teu propósito e querem dizer hoje para o Senhor: Senhor, vem me fazer viver dentro do teu propósito para a minha vida, vem me fazer como alguém que dá testemunho de que teve um verdadeiro encontro com Jesus vivo, ressuscitado e glorificado. Faz assim com a gente, é o que te pedimos em teu nome, Jesus. Amém, Pai.